tá? Quando a gente está falando de processo de execução, a gente está falando do emprego da autoridade, da força, do poder coercitivo do Estado a favor de um particular contra outro. Então é claro que não é assim, liberou para o juiz fazer o que quiser, para o juiz constranger o devedor. O devedor tem que ser constrangido até o limite da obrigação, tá? Então o código fala que a execução vai ser sempre feita da maneira menos gravosa ao executado. Olha só, eu tenho 2 imóveis, um bem de família, não pode ser penhorado, a não ser que eu tenha dado ele, né, eu tenha prestado uma fiança, que aí eu abro mão dessa proteção. E tem um carrinho velho lá. Eu assumi uma obrigação de 10 mil reais, meu carro vale só 7, tá? E eu tenho um outro imóvel, que não é bem de família, que é uma sala comercial, que valeria aí uns 40. Quando eu for pedir a penhora do imóvel, eu sou exequente. Peço a penhora do imóvel de 40 para pagar a dívida de 10. E o executado vem e oferece em penhora aquele carrinho velho de 7, qual vocês acham que o juiz vai mandar penhorar? Tem que ser o carro de 7. Ah, mas é menos. Não importa. O de 40 é muito mais. E é um imóvel. Você não vai penhorar, mandar para a asta pública um imóvel de 40 para tirar 7 e devolver 25, porque vai ser arrematado por um valor menor, para o credor. Se ele tem um outro bem que deixa a obrigação menor. Então, sempre da maneira menos gravosa ao réu. Então, enquanto eu estou discutindo isso em grau de recurso, eu posso prosseguir com a execução nesse valor, mas eu só posso bloquear do executado o valor que foi encontrado pelo contador, tá? Do juízo. Ficou claro isso aqui? Isso cai na prova. Vai ter uma questãozinha lá de liquidação de sentença, tá? Quando eu falo questão, a gente tem 4 itens. Pode ser que cada item seja referente a uma das modalidades de liquidação. A de cálculo, então, é a mais simples, tá? Resumindo essa bagunça toda, eu apresento o memorial descritivo do cálculo. Se o juiz achar que está muito desproporcional, ele pode ouvir o contador judicial. Se o contador encontrar um valor diferente, a execução prossegue no valor originário, mas a penhora só pode recair sobre o valor encontrado pelo contador judicial, ok? Eu vou falar de penhora na aula que vem. Essa garantia a gente vai falar bastante dela. 475B morreu, né? Segunda forma de liquidação. Liquidação por arbitramento. Acho que no esqueminha da aula passada eu escrevi aqui do lado 2 coisas, não foi? Expresso na sentença ou natureza da obrigação. Em alguns casos, o juiz profere a sentença e diz o seguinte: vamos supor que a gente está numa ação aqui de conhecimento e aí, de repente, ocorre a perda do objeto. Automaticamente você converte aquilo em perdas e danos. O juiz vai, condena o devedor no pagamento das perdas e danos e ele pode consignar na sentença em valor a ser apurado por ocasião da liquidação. Pode acontecer isso, tá? Simplesmente o juiz deixar para se identificar o valor na fase de liquidação, ok? Então essa é uma das hipóteses da liquidação por arbitramento. Liquidação por arbitramento expressa na sentença. Ou, diz o código, também, caso a natureza do objeto preveja esse tipo de situação. A gente pode pensar aí num bem infungível. Pela natureza do objeto. Por que arbitramento? Porque nesse caso, alguns autores até falam que o juiz atua por meio da equidade, julgamento por equidade, ou seja, ele arbitra, é tanto, tá? Claro que ele não faz isso completamente assim, de forma livre, porque dependendo da situação, a gente pode estar falando de uma área cujo conhecimento não seja do domínio do juiz. Nesse caso, ele vai ter que ouvir um perito. Ele manda os autos para um perito, o perito faz uma análise, olha, no mercado esse bem assim, 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 faz comparação com outros países, enfim, até que chega a
um valor e o juiz, utilizando aquela referência do perito judicial, arbitra, impõe, tá? Uma observação, gente, que eu coloquei aqui, ó. Rito sumário, artigo 275, ele traz aqui hipóteses nos incisos D e E, nas alíneas D e E, que falam de indenização de... A D é de acidentes de veículos, né? Via terrestres. E a E? 2752. E o seguro também. Veículos e seguro. Nessas duas hipóteses aqui, ó, o juiz não pode proferir sentença ilíquida. Tá? O que o código está dizendo? Que nessa hipótese aqui, ele já vai arbitrar direto, e não é liquidação por arbitramento. Como ele não pode proferir sentença ilíquida, ele já tem que arbitrar o valor, o valor que vai constar dessa sentença. Equidade, ele arbitra, tá? Mas ele não está utilizando o procedimento de liquidação por arbitramento, ok? Lê lá para mim, por favor, o 475C. Fazer-se a liquidação por arbitramento quando? Primeiro, determinado pela sentença ou contestado pelas partes. E segundo, o exigir a natureza do objeto da liquidação. Tá, sentença ou partes, né? Aquilo que eu falei pode estar num contrato, inclusive de obrigação alternativa, se haverá liquidação a posteriori ou não. Vai, lê os parágrafos. Esse não tem? É só isso? Então tá, então a ideia é essa. Mas aí, tá, é o D. O D que é o procedimento. 475D. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo único. Apresentado o laudo sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a decisão ou designará, se necessário, ao juiz. Perceberam aqui então, se o juiz precisar, ele pode se valer de um perito judicial, tá? O perito faz o laudo, as partes podem se manifestar, o juiz não está preso a essa manifestação, ele decide e arbitra, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar na de cálculo. Vocês perceberam algum comando dizendo que o réu vai ser intimado para se manifestar sobre o cálculo? Não tem, tá? Não tem. Por isso que se fala, ó, não tem procedimento aqui de liquidação. Você junta o memorial do cálculo e já começa a executar. Se a parte entender que não é, vai impugnar. Lá na frente existe a gente vai ver lá na frente o cumprimento da sentença, tem a forma de impugnação, tá? 475E. Se há liquidação por artigos, quando para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Fato novo. Fato ocorrido após a sentença ter sido proferida, tá? Não é no curso do processo, porque se for no curso do processo, no curso do processo, a sentença já vai contemplar aquele fato. Vamos pegar esse exemplo aqui da consequências do ato ilícito. O pedido não é genérico? É. Comecei a liquidação da sentença. Fiz um tratamento, já tem um valor, liquido a sentença, vou executar. De repente, sinto umas dores, volto ao médico, o médico fala ali, ó, aquela fisioterapia que a gente fez não surtiu efeito, vamos ter que fazer uma cirurgia. Não é em decorrência do mesmo fato que originou o processo de conhecimento? É. Se é em decorrência do mesmo fato, vai estar alcançado por aquela sentença ilíquida que condenou o réu a pagar todo o tratamento, concordam? Esse fato novo eu vou trazer numa nova liquidação, que eu vou chamar liquidação por artigos, tá?